Olá, graça e paz, querido. Aqui é o pastor Jonatas falando e eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Está ali em Efésios capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Acompanha comigo. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. E Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de Cristo e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este. No devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Amém? Antes de qualquer coisa, preciso te fazer uma pergunta. E não é uma pergunta de joguinho de quiz, não. Não é uma pergunta de perfil da rede social, não. É a pergunta mais antiga e mais urgente da existência humana. E essa é a pergunta: quem você é? Não é o que você faz, não é o que você posta, não é o que as pessoas pensam de você, não a roupa que você usa, muito menos a música que você escuta. Não. Quem você é? Vivemos num tempo em que a identidade virou uma mercadoria. As redes sociais vendem uma versão sua que você mesmo criou, filtrada, editada e totalmente aprovada. O mundo te diz: você é o que você consome, você é o que você sente, você é o que você escolhe ser a cada amanhecer. Mas a Bíblia diz algo completamente diferente. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Acompanha aí, hein? Eu quero te trazer assim, começar com uma ilustração. O filho do rei que não sabia que era príncipe. Escuta isso aqui. Conta-se a história de um príncipe que, ainda bebê, foi separado do palácio durante uma guerra e criado por pastores de uma aldeia distante. Durante anos, ele cuidou de ovelhas, vestiu roupas humildes e se curvou diante de outros homens. Não porque ele fosse menos, mas porque ele não sabia quem era. Um dia, um ancião o reconheceu pela marca real gravada em seu braço. E tudo mudou. Não sua linhagem, ele sempre foi real, mas seu comportamento passou a refletir quem ele sempre foi. A questão não era tornar-se príncipe, a questão era descobrir quem ele já era. Ei, olha aqui, você que é jovem, tá? A sua crise de identidade não é um problema psicológico, é um problema totalmente teológico. E a solução não está dentro de você, está na cruz do Calvário. Amém?
E eu quero começar aqui, ó, a primeira parte disso tudo que eu quero falar com você hoje, de onde você veio, essa identidade criada. E o que eu quero te dizer é, você não é um acidente. Em Gênesis 1, 26 e 27 diz assim: então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Antes de qualquer pecado, antes de qualquer fracasso, antes de qualquer escolha, você foi criado. E foi criado à imagem de Deus. Isso se chama Imago Dei, e é o fundamento de toda a dignidade humana. Você não é um amontoado de átomos que se organizou por acaso. Você não é o resultado de impulsos bioquímicos aleatórios. Você é uma obra de arte deliberada do Criador do universo. João Calvino ele disse certa vez: o homem foi dotado de razão e inteligência para que, buscando a Deus, pudesse aspirar a ele e nele encontrar sua verdadeira felicidade. E o problema? Essa imagem foi totalmente quebrada. No Éden, a humanidade cometeu a traição definitiva. Escolheu a autonomia em vez da comunhão. E desde então, todo ser humano nasce com uma imagem distorcida, procurando em lugares errados a resposta para a pergunta certa. O que o pecado fez com essa identidade? Romanos 3,23 diz isso pra gente. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado não apenas corrompeu o meu e os seus atos, corrompeu toda a nossa identidade. Ele trocou a imagem de Deus pela imagem do mundo. E aí está a raiz de toda a crise de identidade. Quando você perde Deus como espelho, você começa a se definir por reflexos quebrados. Você se olha no espelho das redes sociais e não se reconhece. Você se olha no espelho das opiniões dos outros e começa a se fragmentar. Você se olha no espelho das suas conquistas e se sente vazio, mesmo estando no topo. Ei, a crise de identidade é, no fundo, uma crise de separação de Deus. Tem uma ilustração do espelho quebrado, né? Que diz aqui, ó, imagine entrar numa casa de espelhos. Aquelas atrações, não sei se você já viu, eu levei já os meus filhos, o meu pai me levou num parque que tinha, ainda existe no Rio de Janeiro, e por sua vez, abre um parênteses, um parque centenário. O meu avô levou meu pai me levou e eu levei os meus filhos. E não sei se você já viu, ou já foi num parque desse, ou você já viu em algum filme aquelas atrações de que no parque onde está um espelho que te mostra de uma forma diferente. Uma hora você está alto, outra hora você está baixo, uma hora você está largo, outra hora você está mais curvado. Se você nunca tivesse visto seu próprio rosto e usasse apenas aqueles espelhos como referência, ficaria completamente confuso sobre quem você é. É exatamente isso que o pecado fez com a humanidade. Destruiu o espelho original e a comunhão com Deus e nos deixou nos olhando em espelhos totalmente deformados, que é a popularidade, os status, o prazer, o poder, e ficamos confusos sobre quem nós somos. Mas eu quero que você entenda que a cruz é onde a identidade é totalmente restaurada, é o centro de tudo. Tudo que falamos até aqui nos leva a um ponto, um momento, a um lugar, leva até uma cruz. Se você quer saber quem você é, vá até o Calvário, porque é lá que Deus revelou definitivamente o que Ele pensa de você. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, você conhece bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz não é apenas o evento mais importante da história, a cruz é o espelho mais verdadeiro que existe. Quando você olha para o Cristo crucificado, você vê duas verdades simultâneas. Primeira verdade, você era tão perdido, tão quebrado e tão escravizado pelo pecado, que a solução custou a vida do Filho de Deus.
E a segunda verdade, você era tão amado, tão precioso, tão valioso aos olhos do Pai, que ele considerou esse preço totalmente justo. Uau! Glória seja dada ao nosso Deus. Ei, você vale o sangue de Cristo, não porque você e eu somos bons, mas porque Ele é amor. Charles Spurgeon disse certa vez: o conhecimento da nossa miséria é o degrau para o conhecimento da graça de Deus. Que homem abençoado é aquele que foi humilhado para ser exaltado. O que acontece na cruz? Acontece a grande troca. 2 Coríntios 5:21 vai dizer: aquele que nos conheceu, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz acontece a maior transição da história. O Cristo, o nosso Cristo, assumiu sua identidade de pecador para te dar a identidade de justo. Ele tomou o que era seu, condenação, vergonha, maldição, e te deu o que era dele, adoção, honra e bênção. Ele assumiu, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele não pecou, tá? Pelo amor de Deus, ele não pecou, mas levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas culpas ele levou. Isso não é apenas perdão dos seus pecados, é uma troca de identidade totalmente completa. Você não é apenas um pecador perdoado, você é um filho adotado, um herdeiro do reino, revestido da justiça de Cristo. Ei, um mendigo andava pelas ruas com roupas rasgadas e sujas. Um dia o próprio rei o encontrou, tirou o casaco real dos seus ombros e colocou sobre o mendigo, vestindo as roupas puídas do pobre. As pessoas que olhavam de longe não viam o mendigo, viam o casaco do rei e o tratavam como realeza. Isso é o que Cristo fez. Ele se despojou da glória, vestiu nossa miséria e nos cobriu com sua justiça. Quando o Pai olha para você que está em Cristo, não vê seus pecados, vê a justiça do Filho. O que a ressurreição diz sobre mim e sobre você? Romanos 6,4 diz: como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. A cruz não é o fim da história. Cristo ressuscitou e essa ressurreição é a garantia de que sua velha identidade, o homem velho, o eu pecaminoso, foi sepultado com ele. E você ressuscitou para uma nova vida com uma nova identidade. Você não precisa mais se apresentar pela sua dor, pelo seu passado e pelos seus fracassos. Você foi ressuscitado. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E a sua nova identidade em Cristo, como é isso, pastor? Aqui, vamos ser bem firmes e concretos. O que a Bíblia diz que você é, se você está em Cristo, não é poesia, são declarações firmes, constantes, sólidas, decretos totalmente reais do céu sobre você, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Você é filho de Deus. Evangelho de João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Não um seguidor de Deus, não um admirador de Deus, um filho com todos os direitos, o acesso à herança que isso implica e todos os deveres também, tá? Você é escolhido e amado. Efésios 1:4-5 diz: nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e nos predestinou para sermos adotados como filhos seus. Antes que o universo existisse, antes que você e eu existíssemos, Deus já tinha seu nome em mente. Sua existência não é um acidente do cosmos, é uma eleição eterna. E você é uma nova criação. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, não é ter Cristo ou andar com Cristo, é estar em Cristo,
é uma nova criação, uma nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram. Eis que surgiram coisas novas, eis que tudo se fez novo. Sua identidade antiga, definida pelo pecado, pela vergonha, pelo que fizeram com você ou pelo que você fez, foi totalmente abolida. Você é uma nova criação, não uma versão melhorada do que era. Algo completamente novo. Você é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Você não é apenas salvo para o céu veio morar em você, o Espírito de Deus veio habitar em seu corpo, e isso muda tudo, inclusive como você cuida de si mesmo, quem você permite que entre na sua vida e que você consome. Você não é quem o mundo diz que você é quem Deus diz que você é. Um puritano, Thomas Watson, ele disse certa vez: o cristão tem um nome novo, uma natureza nova, um dono novo, um caminho novo e um fim novo. Tudo é novo em Cristo. Identidade, caráter e personalidade. Eu quero falar sobre isso agora. Agora precisamos falar de algo que muita gente separa, mas que a Bíblia mantém unido: identidade e caráter. Existe uma geração que diz: eu sou assim, me aceito como eu sou, e há uma verdade parcial nisso daí. Você deve ser aceito, mas há uma mentira perigosa, que quem você é hoje é tudo que você pode ser. A Bíblia chama isso de vida no homem velho, e Cristo veio para algo muito melhor. Você sabe a diferença entre personalidade e caráter? Personalidade é como você interage com o mundo. Se você é extrovertido ou introvertido, animado ou calmo, artístico ou analítico. Deus criou personalidades diversas e todas são válidas. Não existe uma personalidade mais cristã que a outra. Caráter, no entanto, é quem você é quando ninguém está olhando. É o tecido moral da sua alma. E o caráter precisa ser formado, forjado e transformado. O caráter não vem pronto, ele é moldado pela graça, pela palavra, pela disciplina, pelo Espírito Santo. J.C. Riley, ele diz pra gente certa vez: o caráter é formado pela prática. Somos o que fazemos repetidamente. O verdadeiro cristão não apenas acredita, ele pratica. E nessa prática diária torna-se semelhante a Cristo. Amém ou não amém? Você está entendendo isso? Você está compreendendo seu coração? Espero que esteja claro ao seu coração. Porque Cristo é o modelo de identidade e caráter. Romanos 8:29, ele diz: porque o que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O alvo da vida cristã não é apenas ir para o céu, é tornar-se semelhante a Cristo enquanto estamos na terra. Isso é santificação, isso é o processo pelo qual Deus vai moldando seu caráter para refletir quem Cristo é. Jesus foi humilde sem ser fraco, foi manso sem ser passivo, foi amoroso sem ser permissivo, foi verdadeiro sem ser cruel. Ele é o único ser humano cujo caráter refletiu perfeitamente a imagem de Deus. E a boa notícia, sabe qual é? Deus não está te pedindo que você imite Cristo pela força de vontade. Ele colocou o Espírito de Cristo dentro de mim, dentro de você, para nos transformar de dentro para fora. Conta-se que Michelangelo, grande artista, foi perguntado como ele esculpiu o famoso Davi com tanta perfeição. Sua resposta foi muito simples: o Davi já estava no mármore, eu apenas removi tudo que não era ele. É assim que Deus trabalha no crente, querido. Ele não está tentando fazer de você alguém que você não é. Ele está removendo tudo que você não é. O pecado, a mentira, a máscara,
para revelar a imagem de Cristo que o Espírito Santo está formando em mim e em você desde o momento da nossa conversão. Mas olha só, você não pode usar essa palavra aqui, sou assim, para justificar o que Cristo quer transformar. Se você tem um temperamento mais irritável, um gênio bem mais difícil, Cristo quer te dar domínio próprio. Isso não apaga a sua personalidade. Isso vai redimir ela. Se você tem uma tendência à vaidade, Cristo quer te dar humildade. Se você tem uma inclinação ao isolamento, Cristo quer te dar comunhão. Sua personalidade é um instrumento. Só Cristo sabe tocar esse instrumento com perfeição. Mas existem as identidades falsas que o mundo oferece. Você está atento a isso? Eu preciso te dizer algo muito direto e me ouça aqui. Não sai não, me ouve. Porque existem identidades falsas circulando entre as pessoas, tá? Circulando entre jovens e até entre jovens cristãos, que parecem libertadoras, mas são gaiolas, tá? Que é a primeira, a identidade baseada no desempenho. Eu sou o que eu conquisto. Você vive para a nota, para a curtida, para o reconhecimento, para o destaque. E quando falha, você entra em total colapso, porque perdeu a si mesmo. Essa não é a identidade, é pressão disfarçada de propósito. A identidade em Cristo não depende do que você produz. Deus te ama antes que você faça qualquer coisa. Você não ganha amor pela performance. Você age por amor porque já foi amado. Também tem a identidade baseada no que se sente. O mundo diz, siga seu coração, seja autêntico com os seus sentimentos, mas a Bíblia nos avisa, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Onde a gente vê isso? Jeremias 17:9. Seus sentimentos são reais, mas não são confiáveis como bússola. Você não deve ser definido pelo que sente, porque os sentimentos mudam. Você deve ser ancorado no que Deus diz, porque Ele não muda. Aí tem também aquela identidade baseada no grupo. Sua turma, seu estilo, ou sua tribo, sei lá como é que tu chama, começa a decidir quem você é. Então isso decide quem você é, não pode decidir quem você é. Quando a tua turminha, quando essa galera com quem você anda, tá? Quando a turma começa a mudar, você também muda? Quando a moda passa, você também passa? Essa é a identidade mais frágil de todas, porque depende do olhar alheio para existir. Quem você é quando está sozinho, esse é o seu verdadeiro eu. Martinho Lutero disse certa vez, a paz da consciência não vem da aprovação dos homens, mas da graça de Deus. Aqui estou eu, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Ei, tem uma ilustração aqui, a do camaleão, que diz assim, o camaleão é um animal fascinante, muda de cor conforme o ambiente para sobreviver. Na natureza, isso é um dom. Na vida humana, é uma tragédia. Quando uma pessoa muda de identidade conforme quem está ao redor, cristão na igreja, mundano na balada, agressivo nas redes, piedoso no culto, isso não é flexibilidade. Isso é uma dupla mente, isso daí é uma hipocrisia, viver na mentira. E a Bíblia diz que o homem de alma dividida é instável em todos os seus caminhos. Tiago 1:8. Agora assim, como viver a partir da sua identidade? Identidade não é apenas o que você declara, é o que você habita. Veja como viver assim, concretamente a partir da sua identidade em Cristo. Sabe o primeiro ponto? Mergulhe na palavra. Eu não sei porque você já está mergulhado. Para de ler a Bíblia. Medite na Bíblia. Medite nela. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. O espelho mais verdadeiro que existe é a Escritura. É nela que você vê quem Deus diz que você é.
Não leia a Bíblia para cumprir uma obrigação. Medite e leia para se olhar no espelho certo. Ei, próximo, viva em comunidade real. Hebreus 10, 24, 25. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação. Você não foi feito para descobrir sua identidade sozinho. A comunidade cristã imperfeita, mas real, é um dos instrumentos de Deus, é um dos instrumentos que Deus usa para nos formar. Cuidado com o isolamento, cuidado com os relacionamentos que só reforçam o que você já é, em vez de te chamar para o que pode se tornar. Amém? Ei, pratique o arrependimento e a graça. Quando você falhar, e tenha certeza, você vai falhar, não perca sua identidade no fracasso. O filho pode voltar para o pai porque ele sabia que era filho, mesmo longe de casa. Arrependimento não é autopunição, é retorno à casa do pai. Ei, John Owen, um grande puritano, disse certa vez: aquele que nada conhece de si mesmo, nada conhece de Deus. Mas aquele que conhece sua própria miséria e abraça a graça de Cristo, esse conhece o princípio da sabedoria. Ei, haja como quem você é. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Você não age para tornar-se filho, você age porque já é filho. E isso vai mudar tudo na sua vida diária. A santidade não é o esforço para merecer o amor de Deus, é a resposta natural de quem foi amado por Ele. E a pergunta que precisa de uma resposta, e aqui eu quero chegar ao fim, e preciso que você me ouça atentamente ainda mais. Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Você passou anos sendo definido pelo que os outros dizem, pelo que você sente, pelo que você conquistou ou perdeu, pelo que fizeram com você ou pelo que você fez de errado. Mas o Deus do universo, aquele que criou cada estrela e cada neurônio do seu cérebro, foi ao Calvário por mim e por você. E do alto da cruz ele disse, não com palavras, mas ele disse com seu próprio sangue: você vale isso, eu te escolho e você é meu. A identidade mais verdadeira que você pode ter não é a que você constrói, é a que Cristo conquistou para você. Você é filho de Deus, você é a nova criação, uma nova criatura. Você é escolhido, amado, redimido, selado pelo Espírito Santo. E isso ninguém pode tirar de você. Como Charles Spurgeon disse, não tenho medo de amanhã, pois vi o que Deus fez ontem e sei que Ele é o mesmo hoje. Uau! Romanos 8, 38 e 39 diz: porque eu estou convicto de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem a altura, nem a profundidade, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Antes de eu encerrar aqui agora, eu quero te dar uma oportunidade de você responder. Se você nunca entregou a tua vida para Cristo, está me ouvindo aqui agora. Se você tem vivido tentando construir uma identidade por conta própria, está cansado disso, hoje é o dia de você ir em direção à cruz. Não é uma religião, é uma relação. Você pode falar com Deus agora mesmo, do fundo do seu coração, aonde você estiver me ouvindo. Se você já é cristão, mas perdeu de vista quem você é, se tem vivido mais conforme a pressão do mundo do que conforme a verdade de quem Deus diz que você é, esse é o momento de retornar. Não com vergonha, mas com confiança, porque o Pai corre em direção ao Filho que volta. Se você carrega marcas de identidade roubada, abuso, rejeição, abandono, trauma, saiba
que a cura começa na cruz. Cristo não apenas te perdoa, Ele te redefine. Ei, venha, venha! Sua verdadeira identidade está esperando por você em Cristo. Glória seja dada ao nosso Deus.